Meus herculoides, o conhecimento traz coisas maravilhosas na vida da gente e uma delas é a luz da verdade. Galerinha, fica tão mais fácil e divertido a gente identificar uma pessoa mentirosa. Fora que é muito importante para a sua proteção e até mesmo da sua família que você identifique esse tipo de indivíduo precocemente. Porque como diz um ditado antigo, quem mente rouba. E toda pessoa que mente é desonesta proporcionalmente. Quer dizer, aquela pessoa que mente pouco é pouco desonesta e aquela pessoa que mente muito é muito desonesta. Claro que às vezes a gente conta uma mentirinha quando é para proteger alguém ou quando é para não magoar alguém, mas na regra geral a matemática da mentira segue essa proporção. Pois bem, dito isso, os bolsonaristas são pessoas que mentem muito, logo são pessoas muito desonestas e contraditórias. E o chefe desses cabos é Bolsonaro, que inclusive está concorrendo ao cargo de pai da mentira. Eu fico imaginando o demônio como é que fica, né, numa situação dessas. Eu vou te guiar pelo caminho, que é o bicho. Pois bem, com o desastre que está a nossa economia, a inflação pegando fogo, o pobre, o trabalhador comprometendo todo o seu orçamento para poder comprar comida para a sua família. E aí a gente já coloca em segundo plano a água, a luz, a internet, o aluguel, a escola, o plano de saúde, que inclusive, né, tem projeto de lei aí para ter reajuste no plano de saúde. Ora, momento assim maravilhoso, né, gente? Para ter aumento no plano de saúde. Cansei! Além disso, mais e mais descoberta de suspeita de corrupção no governo federal. Propina na compra de vacina, superfaturamento na compra de cloroquina, bolsolão, desvio de verba da educação, superfaturamento em kit de robótica, superfaturamento aí na compra de ônibus escolares, tratoraço, dinheiro na construção de escola que são fakes, Viagra, prótese peniana, lubrificante do carretel para as Forças Armadas. Quer dizer, o povo já sabe, ou pelo menos desconfia, que foram enganados. Que enquanto estão passando necessidade, o Centrão, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, pastores, generais e muitos outros aí estão ganhando dinheiro, e muito dinheiro, com mamata. Óbvio. Galerinha, todo mundo que apoia ou que está ligado a Bolsonaro acaba sendo suspeito de corrupção. Não tem jeito. Não tá vendo aí, até o sertanejo tá aí, o carretel de cor da Anitta, que não me deixa mentir. E aí eu digo para vocês, nesse cenário, mas a projeção de uma crise de combustível no segundo semestre deixa Bolsonaro desesperado. É porque, tipo assim, ele sabe que vai perder as eleições e ele vai preso. Segundo as últimas pesquisas, Lula está aí na frente com mais de 53% dos votos válidos e a rejeição de Bolsonaro só aumenta. Então já sabe, né? Ele vai fazer de tudo para atrapalhar, para fazer confusão no processo eleitoral. Mas vocês sabem que o sonho dele mesmo é dar um golpe, e o bichinho ainda tenta. Ele segue usando aí o manual dos ditadores, e um deles é o Mussolini, o palhaço que é o Mussolini, que ele usava a mentira, o medo, a propaganda, a criação de um inimigo fictício, o culto da própria personalidade e o uso da violência e de armar a população. E quem está dizendo isso, gente, não é o Jota, não. Isso está nos livros. Aliás, coisa que o bolsonarismo odeia, né? É livro. Agora eu quero que você compare tudo isso que eu falei com um dos últimos discursos de Bolsonaro. Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Começou essa semana
uma campanha de desarmamento lá bem ao norte, no Canadá. E vocês sabem que a arma de fogo é uma garantia para a sobrevivência das suas famílias e uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Bem, o que ele falou são duas mentiras deslavadas, coisa de mau caratismo mesmo. Primeiro, falando das armas, armar a população é um dos tópicos do manual dos ditadores, gente. Na nossa história mais recente, Hugo Chávez, que tentou o golpe em 2002 lá na Venezuela, tinha esse mesmo discurso de armar a população. Em 2006 ele defendeu armar 1 milhão de venezuelanos. Em 2007 ele fundou a Milícia Nacional Bolivariana, que hoje ajuda a prolongar o regime do Nicolás Maduro, o seu sucessor. Não me diga! Mas agora eu peço para você sentar aí que a história é boa. Isso vem de bem antes, olha só. O Benito Mussolini, que era de extrema esquerda, que defendia um socialismo radical, reivindicava aí uma revolução violenta para tirar o patrimônio, o dinheiro dos ricos e dividir com os pobres. Ele virou um jornalista socialista e em 1912 ele foi contratado para ser editor do jornal Avante, um dos principais jornais socialistas lá da Itália. E ele era um ótimo escritor. Ele sabia mexer muito bem com medo e com sonhos das pessoas. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial em 1914 e o socialismo ele não apoiava, não queria que a Itália entrasse nessa guerra, não queria ver os trabalhadores indo para a guerra, trabalhadores dos outros países, nem da Itália, indo se confrontar e se matar em guerra. Ah, bom! Só que Mussolini era um cara assim doido, psicopata. Ele adorava briga, adorava guerra, adorava sangue, adorava ação. E ele começou a defender que a Itália deveria participar de Primeira Guerra Mundial. Ele já andando aí com a galerinha meio louca que tinha os mesmos pensamentos que ele. Era uma galera que fazia parte de um movimento chamado Futuristas, os Futuristas, que era um movimento artístico, cultural, intelectual, fundado em 1909 por essa galera celebrar a velocidade, o poder, a violência, a guerra. Ele tinha até um ditado que dizia que a guerra era uma forma de purificar o mundo. Você ia conseguir limpar o mundo se você fizesse guerras. Olha, pra mim é ridículo. Pronto, com essas contradições que estavam havendo entre o Mussolini e o Partido Socialista, o Partido Socialista jogou Mussolini fora, deu um pé na bunda do Mussolini, ele deixou o jornal Avante e ele fundou o seu próprio jornal, o de Itália, que já defendia as ideias fascistas, quer dizer, a metade das ideias fascistas, que era 50%, que foi o que? O futurismo. Só que agora deu uma reviravolta porque o seu jornal estava sendo financiado pela extrema direita, por industrialistas ricos que eram a favor da guerra. Porque, gente, afinal de contas, os motivos, a base da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é uma briga do capitalismo querendo novos mercados, simples assim. E Mussolini usou sua habilidade da escrita para mentir e glorificar a Primeira Guerra Mundial. O cão é muito bem articulado. Aí nesse furdunço todo, em 1915, a Itália entra na Primeira Guerra Mundial e aí Mussolini viu a oportunidade de estar lá no meio de tiroteio, de matar, de esfolar, de fazer o que ele quisesse. E nesse momento ele conhece a outra metade que ele precisava para o fascismo. Ele conhece o nacionalismo. Ele viu que esse tal nacionalismo que tinha lá entre os soldados italianos podia fazer o italiano ir para a guerra para defender o seu país. Ele pensou, cara,
Se esse nacionalismo é tão poderoso que faz uma pessoa acreditar que ele pode botar sua vida em uma guerra para defender seu país, eu posso usar esse mesmo nacionalismo para fazer uma revolução. Esse nacionalismo para eu dar um golpe. Aí ele teve toda essa experiência no campo de batalha com o nacionalismo. Em 1917 ele foi ferido, ele estava com a unha encravada, aí parece que bateu uma pedra, o bichinho ficou mal. Aí ferido de guerra, ele voltou para Milão, voltou lá para a Itália, e foi nesse momento que ele começou a escrever. Ele juntou o movimento futurista com o nacionalismo, e essa junção nasceu o fascismo. É isso aí! E adivinham o que é que eles defendiam? Adivinham o que é que eles celebravam? Forças Armadas, Itália acima de tudo e a superioridade dos italianos. Agora, ele teve sorte, naquele momento tinha fatores a favor dele. A Itália estava saindo da guerra com a economia quebrada, com a inflação, com fome. 2, soldados que estavam voltando da guerra, eles não se sentiam valorizados, eles não tinham lá uma recepção de que eles foram realmente heróis. Então eles voltaram e viram ali a Itália com fome, com inflação. Eles ficaram muito decepcionados, mesmo porque os países que venceram, que estavam do lado da Itália, não deram o que a Itália merecia, que estava negociado, que eles iam ganhar. E 3, a elite, os magnatas, os latifundiários, eles estavam morrendo de medo, porque em outubro de 1917 tinha acontecido a Revolução Russa. Lenin tinha comandado para que as pessoas tivessem posse das propriedades privadas e que estava lá defendendo os direitos trabalhistas e aquela coisa toda. E a Europa estava assim em pânico, e a Itália também, os grandes magnatas estavam tudo morrendo de medo. Olha, esse negócio vai chegar aqui, vai pegar nossas propriedades, nossas fábricas, nossas indústrias, vai acabar com o nosso dinheiro. Então, resumindo, eles estavam com medo do fim do capitalismo. Eles estavam com medo do fim da propriedade privada. Eles estavam com medo do fim de Deus. E esse foi um terreno fértil para o fascismo. Ele seduziu muitos ex-combatentes e seduziu também a elite, os magnatas, os latifundiários a patrocinar o fascismo. E o que está lá no manual dos ditadores é o que eu disse no começo do vídeo? Medo. E foi muito fácil ele arranjar algo para ele colocar medo. Era o quê? Uma novidade. Ninguém sabe o que é. Comunismo. Ele dizia que se as pessoas não defendessem a Itália, viraria uma ditadura comunista, e que ele precisava armar a população e que ele tinha que fazer a sua milícia, e a sua milícia armada era os camisas negras. E aí eu posso até dizer para vocês que o resto da história você já sabe. Então, Bolsonaro fala que devemos armar a população para evitar uma ditadura, só que isso não é verdade, é o contrário. Todo ditador precisa armar suas milícias para poder dar um golpe. De safado. E ele também fala que o Chile virou uma ditadura porque desarmou a sua população. Outra mentira. Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. O Chile tem uma democracia melhor do que a nossa. Eu vou mostrar aqui para vocês o Democracy Index, que é uma revista do The Economist, e que mostra o grau de democracia de um país baseado no quanto a imprensa e quanto um cidadão ele pode criticar o governo. Também eles pegam como parâmetro como é que está a tripartização
que é o judiciário, legislativo, executivo, se eles realmente estão separadinhos e se respeitando entre si. E digo aqui para vocês, o Brasil está na 47ª posição. Tem simplesmente uma nota de 6,86, que é classificado como Flawed Democracy, quer dizer, falha na democracia, democracia falha. O Chile está na posição 25, quer dizer, a nota do Chile é 7,92. O Chile tem uma democracia muito melhor do que a nossa. E agora a mentira mais cabeluda de todas é ele dizer que o Canadá, por estar desarmando, vai virar uma ditadura. Bebê, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O Canadá está na 12ª posição com 8,87 pontos. É considerado full democracy, quer dizer, democracia plena, com a democracia mais sólida mesmo do que os Estados Unidos. Depois que aconteceu com o Capitólio, o Canadá foi lá para cima. A gente realmente só vai ter uma democracia melhor do que a do Canadá, a dos países nórdicos, né? Que aí você vê aí no gráfico que fica bem azulzinho. Então tá vendo, né? Quanto mais azul, melhor a democracia, e quanto mais tendendo para o azul claro, laranja, vermelho, a democracia, quer dizer, é quase nada. Aí tem país que é bem vermelho, que aí, meu filho, você não pode nem falar. Se você falar, você já é morto, fuzilado, enforcado. Aí a Rússia que tá no laranjinha, né? Lá no laranjinha a galera só faz mesmo envenenar e tirar e sumir com as pessoas. Então, gente, Bolsonaro sabe do perigo de perder a eleição e ele vai partir para fascismo, para trumpismo, vai atacar judiciário, vai atacar STF, vai atacar TSE, vai colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Lamentável, o TSE, o senhor Fachin se reuniu durante a semana, com uma matéria da imprensa, e é verdade, com vários embaixadores de outros países, tá? Preparando ele o seguinte: ó, quando aparecer o resultado no final da tarde do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante curioso isso que ele está fazendo. O ministro Fachin também convidou, né, disse que deve convidar 200 observadores internacionais para acompanhar as eleições aqui. Eu pergunto, para acompanhar o quê? O que eles sabem? O que eles veem dentro da sala secreta? Eles têm condições de saber alguma coisa? O sistema eleitoral adotado no Brasil é igual ao dos países deles? Para quando sair o resultado e ele perder, a sua milícia armada não aceitar. Ele fala até de uma tal sala secreta. Gente, isso é pura fake news. Não existe. E o que foi que a gente falou no começo desse vídeo? Quem mente, rouba. Pessoas que muito mentem são pessoas totalmente desonestas. E não é à toa que o Brasil, nesses quase 4 anos, só viveu de mentiras, e todas as mentiras que foram para prejudicar o povo, prejudicar a saúde, prejudicar a economia, prejudicar as nossas relações internacionais. Mas eu acredito que esse ano toda essa corja, toda essa mentira vai por água abaixo. Que caiam agora os inimigos da democracia, os inimigos de Deus. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, e se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhoamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. Estou
vindo aqui para pedir ajuda para uma vaquinha online que a gente está fazendo. Para que essa vaquinha, Jota? Para quê? Porque a gente quer reformar não, porque a gente quer criar um estúdio, porque isso aqui, gente, não é um estúdio. Isso aqui é um compartimento da casa, do fundo da casa, que eu peguei para fazer as gravações. Só que com isso, é casa, então tem muro com muro, então se o vizinho falar, se a criança chorar, se um cachorro latir, sai nas gravações. Então decidi realmente criar um estúdio, nem que seja pequenininho e básico, mas um estúdio que eu fique livre para poder gravar a hora que eu quiser. E nesse ano a gente vai precisar, porque esse é um ano que nossa democracia está sendo ameaçada. Então a gente precisa ir para cima. Eu preciso da ajuda de vocês. É vaquinha online, eu vou deixar aqui o link. Você pode doar e bom é que lá você sabe como é que tá a vaquinha, quem tá dando, quem... É muito mais fácil de ser auditável, assim como Bolsonaro quer. Obrigado, gente!